eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Causcast. Você já sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente volta pra pirar o cabeção contigo, né? Com ideias que tem feito a nossa cabeça, mas certamente estão aí pululando dentro de você, né? E aqui a gente junta e mistura o que você sabe, o que a gente sabe, o que todo mundo sabe e chega a uma conclusão. Às vezes não, né? Às vezes não. Olha, eu não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado de uma trupe. Marina Ruali, head sócia do Grupo Consumoteca, tá por aqui. Oi, Marina. Olá. E Thaís Farage, especialista em consumo feminino, comunidade, vida digital, como é que a marca se conecta com isso, também veio. Oi, Thaís. Oi, Marina. Olha, hoje a gente vai falar sobre esse negócio aí, né? Uma agonia insuportável que você vive na tua casa, eu vivo aqui, teu filho tá vivendo, tua mãe também, que é como é que a gente vai lidar com o tédio no mundo onde as notificações, os grupos de WhatsApp, os podcasts, as séries, os livros estão pra tudo quanto é lado dizendo pra você que há uma nova forma de se relacionar com o mundo e que a tua atenção tá sendo disputada por todo mundo. E aí você fica como? Você fica, meu Deus, não vai sobrar um minuto pra eu ter tédio? Não. Eu queria saber aqui de vocês duas, que momento que vocês sentem tédio? Tédio pra mim toda vez que eu tô numa fila de espera de qualquer coisa. Aí você não pega o celular e mata o tédio? Então, aí você mata, o celular vai preencher. Mas eu acho que esse tédio mesmo, eu não devo sentir desde 2014. Isso que eu ia te falar, eu não Não é sinto uma queixa tédio. na minha vida, Tu tédio. tem tédio? Eu tenho, gente. Que tédio que você tem? Eu tenho tédio. Ai, vai eu. Não, eu tenho tédio, por exemplo, ontem Gente chata, tudo bem, mas aí... Não, ontem eu levei as crianças pra brincar em determinado lugar. E aí eles estavam brincando, os meninos, né? Que Zoé ainda é pequena. Mas os meninos estavam brincando. A Zoé tava com a minha sogra. E eu tava ali só esperando os meninos brincar. Eu fico entediada. Vai me dando um negócio tipo, podia estar vendo um filme, podia estar vendo uma série, eu podia estar lendo um livro. Aí o celular não basta. Então, não. Eu mudei muito a minha relação com o celular desde que eu passei a ficar menos tempo no Instagram. Eu fico muito entediada hoje em dia com rede social, assim, eu não consigo mais ficar muito tempo. É impressionante como pra mim mudou mesmo, assim. Eu fico, óbvio, mas eu fico muito menos. E eu fico entediada. Eu sofro. Mas eu tenho um tédio do tipo de atividade, assim, Eu acho que a maternidade, às vezes, me dá uma sensação de que eu tô muito tempo, né? Imagina, meu filho mais velho tem 10 anos, tem uma década que eu tô fazendo isso. E aí eu tenho a sensação de que eu tô perdendo coisas do mundo. É o FOMO, você não tá sentindo do tédio, é um pouco do FOMO, né? Mas aí eu fico entediada porque eu não consigo aproveitar. Eu acho que o tédio é um pouco isso, né? Você não consegue aproveitar aquele tempo ali do que você tá fazendo e você fica querendo estar consumindo, sendo entretida de outro jeito, né? Eu fico entediada das atividades da maternidade. Eu me entretenho até demais, que aí vai pro lado da distração. Porque qualquer coisa me capta e eu perdi o tempo ali. Gente, eu não fico entediado, não. Você Não fica? Não lembro de tédio. Fico sim, tá bom, tô mentindo. Esteira, né? Tô eu naquela merda que eu tenho obrigado a ir. Ali eu fico entediadíssimo olhando pro relógio, essa porra não vai acabar. Põe a música, não dá conta. Fora isso, não me vejo entediado. Mas aí, quando você tá num tempo sem fazer nada, você lê. Leio. Então, mas é por isso que a maternidade é difícil. Eu não podia ler, eu tenho que de algum jeito prestar atenção Tá naquelas criança, crianças, claro. entendeu? Meu filho mais novo tem 4 anos. A chance de uma catástrofe, ela é iminente. Altíssima. Então, não posso. Eu, ao mesmo tempo, eu fico entediada. Fico tipo, que saco, aguento mais, sabe? O tempo não passa, tipo... Eu fico. Avião dá um pouco de tédio, né? Mas aí eu leio também. Eu tenho Ouço pânico, podcast. não consigo ter tédio no avião. Aí você fica Com certeza que eu igual vou a Fernanda morrer. Torres, com os pés É isso. sustentando o avião com os teus dedos. Ai. Mas aí eu vou fazer as coisas do avião. Vou ler, vou ver o negocinho, vou ver as pessoas. É isso, eu consigo me entreter fácil. Eu não. A minha avó fala que a primeira palavra que eu falei na vida foi entediada. Eu fico entediada muito antes dessa história de rede social. Eu era uma criança entediada. Mas você então foi uma criança do futuro, né? Porque hoje a geração alfa fala direto Eu de era. tédio e eu acho que... Eu era uma criança entediada. Eu sempre fiquei entediada. Eu era a primeira criança da família. Aí não tinha irmão, primo pra brincar. Eu ficava entediada. Tinha aquilo que mandava inventar brincadeira. Minha mãe mandava inventar brincadeira, eu inventava a brincadeira. Eu era menos responsiva ao invento uma brincadeira. Olha, você passa a tua vida aí preenchendo todo espaço vazio, todo momento com menos significação, com alguma coisa para tentar transformar esse momento em algo menos tedioso.
Você agora lava a louça ouvindo podcast, você checa e-mail durante a reunião, você conversa no WhatsApp, faz o cabelo, a unha, faz a depilação, ou compra sapato, ou sei lá mais o que, falando com alguém. Você faz tudo com o outro. Porque você tem aquela ideia de que um bom profissional, uma boa pessoa, é aquela que está ocupada. E ela precisa desenvolver uma série de atividades ao mesmo tempo para ser chique, ao ponto de ser considerado um profissional multitask. Então, desde que isso invadiu a nossa vida, o silêncio desapareceu e o tédio também. E aí, você já sabe, né? Se a gente está falando de uma transformação, é óbvio que tá na hora de dar nome aos bois. Marina Roale, hein? Qual é o nome do boi de hoje? O boi de hoje é a Sociedade Antitédio. Sociedade Antitédio. O que é isso? É esse momento do mundo onde a gente não consegue lidar com momentos de silêncios, de pausas ou do ócio. Que a gente sente que está fazendo algo errado, ou a gente sente que está desperdiçando o tempo e que devia estar fazendo outra coisa, né? A gente vai ficando incomodado, cai num desconforto ali. Então, todo esse momento de vazio, de certa forma, ele passa a ser um grande incômodo. E aí, o que é o tédio, Marina? Já falaram pra caramba sobre isso, né? Eu acho que pra gente falar de uma sociedade anti-tédio, a gente tem que cair aqui que tédio tem muitas camadas, né? E acho que cada área da ciência, cada área que estuda comportamento humano tem uma camada do tédio. E aí é muito interessante que quando você vai falar de psicologia, tédio tá relacionado a baixo estímulo, né? Do ambiente, uma insatisfação, você não consegue lidar ali com uma coisa de um vazio existencial, alguma questão ali. Na sociologia, tédio é muito reflexo de como a gente maneja tempo, né? De como que se organiza a estrutura ali. É uma organização cultural do tempo, essa tensão que a gente tem com o fazer e o não fazer. Na neurociência, eles vão falar de ativação de sistema de recompensa. Então, quando você, né, não consegue ativar e você fica viciado em ter recompensa ali, você cai no tédio. E você precisa preencher, você precisa sentir que aquilo está valendo a pena. Na filosofia, eles vão falar que o tédio tem a ver com o vazio existencial, de você entender quem é você, o que tem sentido no mundo, e que isso é necessário para você se compreender no mundo. Então, cada um vai trazer uma visão, mas o fato é que a gente está usando mais a palavra tédio, a geração alfa se diz mais entediada, as pessoas estão se queixando que não conseguem fazer coisas e que o tédio está batendo cada vez mais com frequência na gente. E como é que esse tédio se subdivide, assim? Que olhares são esses que a gente, nesse episódio, vai discutir sobre o tédio? Eu acho que tem 3 caminhos pra gente pensar tédio hoje. Um é o paradoxo do tédio digital. Vamos falar disso daqui a pouco. O segundo acho que é a gente entender onde está o tédio entre o burnout e o bore-out. Que eu descobri que é um novo... Bore-out, como é que é isso? Que é o tédio do trabalho. Que saco. Tem o burnoutado e tem o boreoutado. Opa, quem nunca? Isso aí eu tenho várias vezes, né? Você Tem nome, né? Eu achei que todo trabalho tinha isso. Era tedioso. Eu achei que isso era trabalho. A regra é tediosa com pequenos momentos de alegria. É que o milênio achou que ia ser o quê? Feliz no trabalho. O parque, né? Ia jogar sinuca, e aí ia ser feliz no trabalho. E o terceiro? Gamificação do imprevisto. Mas acho que tudo isso aqui nos ajuda a pensar isso, assim. Tédio são interpretações, e a questão é se a gente tá se sentindo mais entediado e tá achando que o tédio é um problema, o que isso diz sobre a cultura no tempo de hoje? Eu acho que é isso que a gente quer debater. É isso que eu ia falar. Eu acredito, eu que sou uma entediada desde pequena, eu acho que a diferença, na verdade, é que a gente passou a achar que estar entediada é um problema. Eu, como uma entediada, de novo, desde criança, eu fico entediada. Eu aceito o desconforto. E eu acredito que a gente não topa mais o desconforto. É isso, tem que ficar sendo entretida. Entediada crônica. Eu fico entediada, eu aceito, assim, eu reconheço. Falo, estou entediada, que merda. Eu também. Mas a gente é criança que foi treinado no mundo do tédio, né? Porque os adultos deixavam a gente pra lá, não tinha essa hipervigilância. A gente não morria, né? Sua mãe ficava brincando com o seu dia inteiro, inventando brincadeira? Claro que não, pelo contrário. Minha mãe dizia que não tinha paciência pra brincar e não brincava. Agora, tem um negócio legal que era uma loucura, que eu tava até falando esse final de semana com a minha avó, que a gente ficava de manhã na casa da minha avó, e minha avó morava num apartamento, não tinha tela. Minha avó sempre gostou de acordar tarde. Então, meu pai deixava a gente na casa da minha avó. A minha avó ficava dormindo. A gente ficava sozinho na sala, eu e meu irmão. Não tinha tela na janela. Ninguém nunca se jogou. Diziam pra gente, não pode se jogar. E a gente não se jogou. Minha avó sempre teve uma casa cheia de bibelô. Ela Nunca tinha uma encostou. mesa com tampo de vidro, cinzeiros enormes, assim, ó. Que era aquele tempo que o povo já não fumava, mas o cinzeiro era chique ter. Cinzeiros de cristal enormes, assim.
e um monte de bibelozinho, que eram uns bichinhos de cristal em cima da mesa, vasos com flores em cima da mesa. A gente brincava, e a gente, que devia ter 6, 7 anos, afastava as coisas, botava uma toalha em cima da mesa pra brincar em cima da mesa de vidro, e todo mundo sobreviveu. Minha avó dormindo, todo mundo sobreviveu. E a gente ficava vendo televisão, aquela vovó Mafalda, aquelas coisas horrorosas. Tranquilo, no tédio. Insuportável era ser criança. Nossa, eu ficava muito tempo sozinha sem fazer nada. Gente, eu era criança que não tinha babá, não tinha nada disso. Meu pai e minha mãe trabalhavam e eu ficava em casa sozinha. Sozinha. E assim, sei lá, lia, aí cansava de ler e fazer outra coisa. Tu trabalha TED com teus filhos? O que você faz? Super. Ai, gente, é uma treta. Eu falo isso, eu falo, mas Miguel, né, que já é mais velho, fala, tô entediado. Eu falo, vai ter que ficar, fica entediado, faz parte da vida. Eu acho importantíssimo, porque eu acredito que também essa coisa de não saber lidar com o tédio é também não saber lidar com a irrelevância, é ter que aparecer o tempo inteiro. Eu acho que tá tudo muito conectado, assim, tem que estar sempre no... tem que estar sempre no jogo, tem que estar sempre sendo visto, tem que estar sempre com um amigo. E aí não vai rolar, vai ter que ficar entediado, vai ter que... É isso, assim. Mas é difícil, nossa, é muito difícil. Lá em casa a gente tem um momento no domingo que eu falo que é o momento do eu sozinho. Sim. Que cada um vai ter que se virar pro canto sozinho, assim. Menos a Zoé, que é bebê, mas... O Miguel, o Tom, e todo mundo é tipo, não fala comigo, cada um vai fazer a sua coisa sozinho. Cara, os meninos ficam. Assim, eu vejo que eles não cabem dentro deles, assim, tipo, mas como assim? Quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Tem 1 hora que ninguém faz. Mas eu tento estender isso, porque é o meu tempo de respiro, é o tempo que eu penso, né? Que eu ouço meu pensamento. Que eu leio. É isso, assim. Mas é muito impressionante. Quando eu obrigo, né? Como eles já estão acostumados que vai ter esse tempo, eles são obrigados, cada um vai inventando uma coisa para fazer, assim. O Tom, que é mais do desenhar, vai desenhar, colorir. O Miguel, que é mais do esporte, quando eu vejo tá jogando vôlei com a parede. É bom, é importante. E eu não quero nem saber o que tá fazendo, sabe assim? É tipo, se vira pra lá, é o tempo do eu sozinho. Mas é difícil mesmo. Sua capacidade de lidar com seus próprios pensamentos sem nada ali. Precisa, gente. Não, porque senão também você começa a achar que isso é sintoma de uma doença, eu vejo, assim. Pessoas perto de mim, assim, começa a ficar entediada, eu tô achando que eu tô deprimida, acho que tem um problema. Não tem um problema, é só a vida é assim. A vida é assim. É isso, lidar com o momento, não é tudo legal, a vida não é Disney, sabe? É chato mesmo, é isso. É que tem gente que essa reflexão da vozes, não consegue lidar com as vozes da própria cabeça. E aí começa a achar que tem um problema de saúde mental. E eu acho que às vezes não é um problema de saúde mental. Às vezes é só você não está sendo entretido 24 horas por dia. Eu gosto de ficar, às vezes, com as vozes da minha cabeça. Me entretenho. O problema é que às vezes você cria suas aspirações, mas eu fico bem, assim. Eu acho que quem gosta de ficar sozinho consegue lidar melhor com o tédio. Gente, eu adoro ficar sozinho. É um privilégio ficar sozinho. Eu Nossa, gosto. hoje em dia, pra mim, também é um privilégio. Gente, ficar sozinho é um ótimo, assim. Ficar sozinho... Eu gosto de ficar sozinho até matando o tempo com coisa que não deveria. Tipo assim, ficar sozinho no celular é maravilhoso. Ficar sozinho vendo uma série ruim é maravilhoso. Sabe o que eu acho? Assim, o que eu sinto muita saudade, né? Porque eu tenho muitos filhos. Eu tenho muita saudade de ir ao cinema sozinha. Eu ia muito, né? Marina, você vai sozinha? Sozinha, não. Marina vai ao cinema, né? É a cidade dela. Cinema. Eu tenho muita saudade de ir sozinha, sabe? Assim, eu vou escolher o filme que eu quiser, eu vou emendar um filme no outro. Eu fazia muito isso quando eu não tinha filho. Eu ia de manhã, tipo, primeira sessão do almoço e ficava até de noite, emendando um filme no outro. Aí você come o que você quiser, aí você não fala com ninguém, aí você pensa sobre o filme. Eu tenho muita saudade desse tempo. Que, de fato, desde que eu fico menos nas redes sociais, eu recuperei bastante. Eu não tenho rede social no final de semana, né? Eu deleto sexta, eu volto segunda. E... isso também me ajuda a ficar entediada, porque você não tem feed pra rolar, né? Cinema sozinha não, mas eu gosto de um rolê sozinha, assim, andar na rua sozinha, sem ter um lugar para ir. Eu vou olhar a gente, ver a vitrine, ver não sei o quê, olhar a pessoa. Eu adoro ouvir conversa alheia, uma coisa que me entretém. Acho que isso que me ajuda a não ter tédio. Porque onde eu tô, eu começo a ouvir conversa dos outros, aí acho que ser fofoqueiro me ajuda a ter mais... Mas a gente já deu dicas de como matar o tédio, mas vamos voltar aqui sobre esse dilema do tédio da sociedade antitédio. O primeiro deles é o paradoxo do tédio digital. O que é isso? O paradoxo do tédio digital é justamente esse... A gente ficava entediado. Antes, o sinônimo do tédio na vida, o lugar do tédio, era a vida cotidiana, era a vida offline, onde você batia cartão, com hora para tudo acontecer, uma vida com uma rotina muito demarcada, muito repetição. E quando surge, né, quando a internet ela vira uma coisa
que se populariza e o acesso ele vai ficando democrático, a internet se apresenta pra gente como esse lugar da fuga e do escape, né? Esse lugar onde, eu quero esquecer um pouco quem eu sou, eu vou... Aí a gente começou a rede social, começou a alimentar a persona, começou a ir pra fórum, debater, descobrir que tinham pessoas com gostos parecidos com o seu. Então, assim, a internet, ela começa, e as redes sociais, como esse lugar do entretenimento, da fuga, pra vocês o quê? Despressurizar do mundo lá fora, né? E o paradoxo é que agora, esse lugar que era o lugar do escape, é o lugar que cansa a gente também. Porque Totalmente. a gente começou a descobrir que ali também tem uma fonte de exaustão contínua. E a gente tenta ficar longe desse lugar online e não consegue, né? Então, hoje a gente faz o contrário. A gente faz o quê? Faz o detox digital. Você tem que sair do... tô desopilando porque eu tenho que sair de uma coisa que é meio mandatória você tá no online. Então, é esse paradoxo de que o lugar do tédio... A fonte dele mudou, né? Ela antes estava no mundo offline e hoje a gente sente muito um tédio que vem desse consumo excessivo de tela. E aí o Brasil é um case nesse negócio, né? O Brasil, ele é o segundo país mais conectado do mundo. Hoje a gente perde para África do Sul. Eu já tinha visto alguns estudos em outros anos que também Filipinas aparece muito ali. E esse é um estudo global feito por um instituto chamado Stockalytics, que tá aí dos mais atualizados. E aí, gente, 9 horas e 9 minutos... É muita coisa, né? Por dia, né? Tela. Por dia. E sabe o que eu acho muito engraçado? Toda vez que a gente fala de rede social, as pessoas pensam em Instagram e TikTok. Mas, gente, a rede social mais usada no Brasil é o WhatsApp. Eu ando muito focada em pesquisar isso, porque o WhatsApp, ele atravessa todas as classes. E muita gente se informa pelo WhatsApp, né? Notícia, e aí fake news, enfim. E o WhatsApp é o lugar onde você, de fato, não fica sozinho, né? Porque aí você tem um monte de grupo, aí você manda um monte de bom dia nos grupos, aí você fala com um amigo da 4ª série que você nunca mais teria falado se não tivesse grupo de WhatsApp. Então, de fato, é também um lugar de autoentretenimento profundo, né? Sim, que as pessoas... O WhatsApp, ele é muito borrado, né? O quanto que ele é comunicação, o quanto que ele é rede social. Eu acho que muda por geração. Sim. Tem um pessoal que usa o status do WhatsApp, que é uma coisa que eu uso um pouco mais, que funciona Impressionante, muito usa em pequenos muito. negócios no Mas Brasil. é mais classe popular, né? Isso é um traço Mas de usa classe. muito, né? Não, um traço de classe, é verdade, né? Você pode abrir teu WhatsApp aí, né? As Eu pessoas- vejo, eu hoje em dia, porque estou pesquisando o WhatsApp, eu hoje em dia vejo sempre. É. Vejo de todo mundo que tá no meu. Mas o grupo do WhatsApp, pra mim, é puxado. Acompanhar qualquer grupo de WhatsApp. Eu acho desesperador. Espera ter filho, ter grupo de mãe, de pai, de mãe, de escola. Mas acho que o ponto, trazendo aqui dessa coisa do tédio, acho que dá pra gente fazer uma linha do tempo do que mudou o tédio, que eu acho que esses nomes, né, que a gente conta o pesquisador, comportamento, toda hora tem um nome pra falar de comportamento. Mas ali no auge da pandemia, assim, quando começou os primeiros estudos, o Adam Grant, né, que é esse pesquisador que estuda muito... Queridinho aí, né? Cultura organizacional, essas coisas de psicologia, comportamento humano, ele veio com o languishing, né? Que era essa ideia da gente começar a estar meio desgastado. E isso estava muito associado a esse cansaço pandêmico, né? De uma vida em extrema repetição. Mas aí a gente já corta agora para 2024. A palavra do ano do dicionário Oxford foi o tal do brain rot lá, que é a podridão mental, que é esse cérebro que não assimila mais coisas, a gente consome conteúdo loucamente. Aí tem os memes do brain rot, que é um monte de coisa, basicamente é um monte de conteúdo acelerado e nonsense, que a gente passa a consumir, fica viciado nele, eles dão shots de dopamina na gente e a gente sente que tá emburrecendo. E agora todo mundo vem com essa de que tá com memória pior, não consegue refletir, não consegue ver coisas profundas. Então, acho que tem essa linha evolutiva de toda hora um nome que vai mostrando pra gente como... Acho que a gente tá com mais consciência desse uso da tela e como isso está muito correlacionado com esse sentimento de tédio que a gente tem agora. E assumindo e entendendo que a gente tá viciado, né? Acho que cada um num grau, tá todo mundo nesse lugar. Mas eu acho que o que isso vai pontuando pra gente é que esse consumo excessivo de tela, o que ele traz pra gente é toda hora um shot de alguma coisa nova acontecendo, então a gente tem descarga de dopamina a todo momento. Isso faz com que a gente tenha necessidade de preencher espaços. Eu acho que é aí que aí quando a gente cai na filosofia e cai na psicologia, eu acho que é o desafio, que é isso, o tédio a gente sempre sentiu, mas a gente não tá conseguindo lidar com esse momento de pausa. E aí, se você começa a refletir muito sobre sua vida, você fala, será que eu tô ansioso? Tem tantos nomes também, acho que tem uma coisa tem uma síndrome a todo momento. Então, da gente assumir, eu acho que a gente tá num dilema de entender que tédio é importante, é como você ensina pro seu filho, né? Você tem que aprender a se autorregular, entender suas emoções. E aí, tem uma matéria aqui que ajudou a gente a embasar até para pensar esse roteiro, do New York Times, acho que sempre que eles fazem umas matérias de comportamento
pautam bastante comportamento, que era problematizando que agora todo mundo é uma etiqueta de que é o novo normal andar com o fone, né? Depois que tirou o fio do fone, todo mundo anda por aí com fone. É mesmo? É. Essa coisa de americano, né? O americano sempre gostou daqueles negócios, né? Até porque no Brasil a gente é assaltado, Lembra né? que aquele americano tinha aqueles negocinhos? Isso, era no tempo do BlackBerry, né? Americano gosta dessas coisas. Eles gostam. Mas eu acho que o que tem aí é que esse negócio da gente preencher o tempo tem que estar sempre ouvindo. Então, assim, você não tá lavando... Eu não consigo lavar a louça sem botar um negócio. Gente, eu consigo, Eu tenho podcast de lavar a louça. Mas de novo, eu mudei muito. Tudo na minha vida mudou desde que eu passei a ficar menos tempo nas redes sociais, assim, né? Que eu decidi não ter mais uma vida pautada pelo Instagram, mudou tudo. Vai abrir uma ONG agora, menos tempo nas redes sociais. Totalmente. Não, mas sabe o que eu ia dizer? Eu acho que tem uma coisa que a gente vai esvaziando a vida real pra construir a vida digital, né? Então, você vai... Baita insight. Não é? Você para de construir as coisas que são importantes do offline, porque você só tem um tempo, e aí, com esse tempo, você tá construindo as coisas do digital. E aí, é insuportável ficar fora do digital porque você vai ter que olhar pra isso que você não construiu. Então, são seus amigos que você nunca mais encontra, as coisas que você nunca mais presta atenção na sua vida. É isso, né? Então, não passar tempo com as pessoas de verdade. Você tá sempre meio checando o telefone. E zero moralismo, assim. Eu sou super do telefone, você pra sempre. Internet, tá tudo certo, mas... Desde que... Eu acredito nisso, assim. A gente devia estar construindo, inclusive pela nossa carreira, a gente devia estar construindo mais coisas offline do que a gente tá hoje em dia. A gente tá construindo muito no digital e pouco no offline. E aí, ficar entediado tem tudo a ver com isso, né? Sim, e eu acho que isso entra na problematização já das novas gerações, quando a gente fala de alfa, né? Tem um estudo do... É o TIC, né? Que ele tem o telecomunicações, enfim, que eles fazem... TIC Kids Online Brasil, né? E aí eles fazem eles têm esse levantamento todo ano para acompanhar consumo de mídia por criança, por adolescente. E a gente já vê que hoje 84% das crianças entre 9 e 17 anos, que já é adolescente, né? Acessam a internet todos os dias e 73% já via o seu próprio celular, né? aparelho. O fulano ganhou um aparelhinho, a mãe querendo... E aí a desculpa é sempre a segurança, né? Sempre, a criança precisa ficar quieta, aí já manda o negócio do celular na mão da criança. Fazendo o advogado do diabo, eu acho que tem uma coisa que a gente faz... Às vezes, internet não é rede social, né? A gente esquece disso, porque... Tem muita coisa boa na internet para criança, gente. Tem muitos programas de educação. Tem muita criança que não vai ter acesso às mesmas escolas maravilhosas e mesmo estudo de língua online. Tem muita coisa. Então, acho que só esse marcador internet é um marcador que não dá mais para entender de fato o que está acontecendo, né? Assim, com as crianças online. Eu acho que rede social e internet, a gente não são a mesma coisa. E como a gente usa muito rede social, a gente fica achando que né? Às vezes a gente fala, as crianças estão... 84% das crianças acessam a internet todo dia. Tem um monte de criança que vai acessar a internet para estudar, para ter acesso ao mundo, ao conhecimento. Eu acho que aqui, como a gente tá falando de tédio, não é nem da gente cair no jogo. A gente já falou, acho que a gente tem que fazer um episódio de alfa focado, né? Não é nem a gente cair naquela questão da geração ansiosa, esse debate se é bom ou não é. Mas eu acho que é fato de que a nova geração está moldando a relação com o tempo já completamente costurada com o tempo do digital, né? E o impacto, porque a gente foi inserindo isso na vida adulta. Então, a gente ainda tem uma memória que a gente fala, eu fazia coisas, né? Eu tenho um saudosismo de eu conseguia ficar focado fazendo uma coisa por tanto tempo e não consigo mais. Essa geração esse é o novo normal, ela olha para os adultos ao redor, é assim que todo mundo vem. Então, a gente está moldando uma nova ideia do que é preencher tempo, preencher espaço e lidar com vazio. Acho que esse que é o ponto-chave aqui, que não dá para falar de tédio hoje. Eu sei que tudo hoje a gente vai falar desse consumo digital, mas é isso, ele atravessa e ele está moldando como a gente pensa. E qual é essa diferença entre burnout e burnout? Que eu acho que como é que fala? Bore-out? Bore-out, né? De boredom. De boredom. Que eu acho que é o ponto 2 aí, que nesse mundo do loop dopaminérgico, quando a gente tá viciado ali em tudo, aí começam a surgir novos nomes, né? A gente primeiro problematizou esse mundo da produtividade, o mundo da com burnout. Eu acho que Millennial foi a geração burnoutada. E o quanto que burnout não tem a ver só com... O Michel fala muito disso, né? Que burnout é excesso de vida, não é só excesso de trabalho. Eu acho que burnout é excesso de vida. Fala da tua visão. Excesso de vida? Do burnout, Conta isso mais. legal.
Eu já não lembro mais, Marina. Tô muito ruim da cabeça. Como é que é? Tem sessão HD. Que não é sobre demandas da vida inteira, de todas as Não, os silos da vida. Cara, tô muito cansado, já não lembro. Não, é verdade. Assim, o que eu não digo que é excesso de vida é que a gente, em geral, tende a achar que burnout é só um excesso de trabalho, né? Mas todo mundo aqui que tá ouvindo a gente já viveu momentos que trabalhou muito e não caiu em burnout. Agora, eu acho que a sensação, o que faz alguém cair no burnout é quando você tem uma sensação de que a vida, nas suas múltiplas camadas, inclusive no trabalho, te engole ao ponto de você não ter a sensação de que é capaz de minimamente domá-la. Então, o fato de... ou eu entrevistei inúmeras pessoas que viveram casos de burnout numa pesquisa que eu fiz, e o que me chamava muita atenção era que a pessoa caía no burnout, inclusive no mundo do trabalho, quando ela achava que não ia conseguir dar conta. E esse dar conta era uma implicação do mundo do trabalho com a vida pessoal, né? Então, me lembro agora, enquanto falo, de uma moça que trabalhava para uma grande empresa e ela fazia o sistema de transformação das fichas físicas da sistematização lá do computador. E ela era uma mãe solteira que tinha filho, a mãe tinha um problema renal grave, o salário era muito importante para aquela família. E ela ficou com muito medo, num determinado momento, de não conseguir bater as metas de cadastro que ela precisava dentro da empresa. Então, não foi só o fato dela ficar se dedicando muitas horas àquele trabalho repetitivo que levou ela ao burnout, mas o fato dela ter medo de não conseguir dar conta de fazer aquele trabalho e o impacto que isso levaria à vida dela. Então, esse dilema, ou esse imbricado que a vida te coloca, que obviamente trabalho faz parte desse, né, jogo, te leva a um burnout, né? Quando você se vê meio sem saída diante da vida. É um desconforto extremo que vai afetar o teu corpo, você se exaure de pensar e trabalhar e se dedicar a algo que você não acha que vai ter saída, né? E aí, burnout. E aí o que começou, né, todo mundo a questionar e tem uma banalização também, acho que é uma coisa muito importante, foi uma conquista virar um CID, né, que é quando você reconhece lá organizações da saúde, mas também qualquer coisa, e aí alguns pesquisadores começaram a entender essa coisa da fadiga no trabalho, né, e dessa falta de motivação no trabalho, que foram entendendo ali que foi uma epidemia ali muito forte, principalmente pós-pandemia. E aí acho que tudo isso é interessante pra gente pensar, que a gente saiu de estudar o cansaço no trabalho, né, pra entender o tédio no trabalho, que parece um pouco antagônico, mas é porque a gente começou uma coisa de uma epidemia, de uma desmotivação com o trabalho, essa sensação de fadiga, a coisa não tá legal. Essa conversa cresce muito no pós-pandemia. Mas tem 2 pesquisadores que cunharam ali um termo que é no livro Diagnóstico Burnout, de 2007. São 2 consultores suíços, assim, né? São pesquisadores, o Philip Hotlin e o Peter Werder. Depois a gente escreve ali para quem quiser ter acesso na descrição do episódio. E eles falam, e eles cunham esse termo do burnout, que ele fica popular agora no pós-pandemia, que é essa sensação de que você não... Na verdade, sua fadiga, ela é com a falta de estímulo e falta de desafio e falta de conexão e pertencimento com aquilo que você está fazendo. Acho que aí tem uma camada pra gente problematizar também do que a gente passou a esperar do trabalho. Totalmente. Na culpa vida dos milênios. Contemporânea, né? De que eu acho que o meu pai tinha uma coisa do trabalho que era bater cartão na geração dele, pagar conta, e ele não precisava se encontrar no trabalho de uma maneira que a gente... Eu preciso que o meu trabalho fale quem eu sou. E aí você coloca no trabalho uma responsabilidade... de que aquilo te preencha também, né? Se você não aceita mais um mundo de vazios, você quer que tudo faça sentido. E às vezes a gente faz muita coisa que não faz sentido, né, na vida. Então, o burnout, ele tá muito conectado com essa falta desse senso de pertencimento, de motivação. E aí a gente pode cair num debate, acho que o capitalismo tá em crise, não é novidade para ninguém, de qual é o papel, né? Se são as organizações que têm que manter o colaborador motivado, se é você que tem que se automotivar. E nisso, né, começa a surgir conteúdo e pessoas problematizando o trabalho. E aí tem um antropólogo, o David Graeber, e ele dá um antropólogo não, o antropólogo, né? O antropólogo, gênio. O antropólogo, pra mim, é o que tá no livro aqui, ó. Tô fazendo uma publi. Best-seller. Nem sabia que tinha outro.
Não, fala esse dele. cara, esse é gênio. Esse aí não, esse aí é sério. E velho. ele fala dos... esse é sério, né? Esse aí não é deixou- muito genial, né? Tudo dele presta uma produção acadêmica bizarra, né? É bizarro. São os bullshit jobs. É, um livro muito que eu bom. adoro. Ele é um antropólogo anarquista. Muito bom esse conceito, porque ele vai falar ele fala desse teatro corporativo, né? E de como as pessoas... São trabalhos que você tá mais preocupado em performar e fazer um teatro ali do que a função em si, com o escopo e alguma coisa que vai te... É, o trabalho onde você sabe que ele não serve pra nada, mas você precisa convencer os outros no teu entorno de que ele serve. E ele vai dizer que o capitalismo neoliberal, ele é marcado pela produção desse tipo de trabalho que não serve pra nada, mas ao mesmo tempo tá todo mundo com medo de que descubra que seu trabalho não serve pra nada, e aí você perde muito tempo tentando convencer os outros de que ele serve. E isso faz parte do jogo tal como a gente vive hoje. E a coisa do sexy jobs, né? Que tem uma teoria também do... Acho que é daquele cara lá, Galloway, como é? Ah, é outro americano, né? O Scott Galloway. Scott Galloway. É Ele esse. fala O Adam do sexy Grant e jobs. Scott Galloway tá nesses aí, que qualquer coisa que eles falarem vai ter um brasileiro dizendo que eles são maravilhosos. É. Reproduzindo. Ele fala do A sexy Amy Webb, jobs. né? Esquecemos a Amy Webb. Santíssima Trindade. Amy Webb, Amy Scott Webb já Galloway. pode... E aí a outra que não é também, mas aí só 3, não podemos abrir uma exceção pra ela, que é a Perrel. Mas olha... É relacionamento. mas é Scott A Amy Webb já Galloway, pode ter um Adam CPF. Grant e Amy Webb, o que eles falarem, Tá falado. tá falado, né? Não, ele fala do sexy jobs, né? Que a gente fica escolhendo sexy jobs justamente pra performar, quando na verdade são os trabalhos chatos que pagam, né? Que no sexy job só 1% de quem chegou lá vai ganhar dinheiro. Tipo ator, tipo cinema. Não deve ser sexy nenhum, né? Não, é muito sexy pra sociedade, né? No sentido de todo mundo acha muito cool. Se você trabalha... Eu lembro, assim, quando eu trabalhava no cinema, as pessoas achavam muito maneiro, assim. Eu ralando o cu na ostra. Pode falar isso? Pode. Aqui é Caoscast, pode Aqui tudo. pode. Morrendo de trabalhar, Fiquem fazendo... tranquilo que as ostras são ostras sustentáveis. Nenhuma pensadas ostra, pra Nenhuma isso. ostra foi destratada Sofreu para esse episódio. Não, mas era isso, né? Você trabalha... Eu trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana pra folgar um dia. E aí... Mas era muito sexy ser do cinema. Era o famoso 6x1, né? Não, mas era 12 horas por dia, né? Eu acho que tem pouco trabalho que... Mas enfim, melhor que muitos Isso, outros. tô tá tudo brincando. certo. Aham. 6 por 1. E filmando de madrugada, mas muito sexy, né? Onde eu chegava, eu falava, porque eu trabalho com direção de arte em cinema. E todo mundo, Capital social É, o da capital identidade social. do trabalho. né? E aí por isso Mas muita você gente... continua tendo, então, um sexy job? Eu não tenho. Não? Consumo feminino, gente? Não, claro que é. Chegar lá, não. Leopoldina, todo mundo deve achar seu Gente, no meu universo, eu sou o satanás, né? A pessoa que trabalha com consumo. Sou horrorosa, está apoiador do capitalismo. Ainda tem isso ainda? Tem. Gente, eu não tenho isso, não. Mas Se você é na tratado... antropologia viveu isso Eu horrores, vivi né? isso, eu muito achei que era coisa dos anos 2000. Mas você não você tem o sexy job? Eu acho que eu tenho sexy job. Eu acho que as pessoas gostariam de trabalhar com as coisas que eu trabalho, né? Que elas ficam me dizendo, quero trabalhar com você, quero trabalhar... Como se fosse bom, né? Mas é que o Michel também ficou famoso, né? Não, e vai de qual bolha você está comparando. Se é pessoal purista da academia ou... Não, eu tem acho que a gente críticos tem um porque- trabalho que é total sexy Eu job, acho que a gente que é. conhece gente diferente. A gente não cumpre horário, assim, no sentido óbvio que cumpre algum horário. Mas a gente o tempo todo. Todo dia a gente rompe com a rotina, né? Não é um trabalho rotineiro. Veja, não estou reclamando, eu escolho o meu Não, trabalho. eu sei, eu acho que esses são valores que são, entendeu? Que são sexys. Sabe, assim, eu lembro que um amigo meu me falava assim, o lance é assim, ele falou, porque eu tava falando uma vez de trabalho, ele falou, mas o seu trabalho, ele é legal no date do Tinder. Você falar o que você entendi. consegue fazer uma história. Agora, imagina o fulano que trabalha na fábrica de papel, cuidando das esteiras automatizadas. Ele vai chegar no date do Tinder e falar, Entendi. eu cuido da esteira do papel. Você fala de geração, de não sei o quê. E eu Entendi, acho faz que até sentido. o pessoal que ouve muito a gente aqui acha que o trabalho da pesquisa é a gente sentada aqui conversando. Porque também você não mostra a parte não sexy do trabalho. Mas acho que alguns trabalhos têm isso. Não, faz sentido. O Scott Galloway dá o exemplo do contador, né? Que o contador nos Estados Unidos ganha muito dinheiro e ninguém acha sexy. O problema, eu acho que tem o mais sexy e o menos sexy. Eu acho que o problema tá muito correlacionado com isso da geração de millennial, de você depositar no trabalho que ele vai preencher um pedaço da sua identidade e essa coisa do propósito, que a gente já fala há muito tempo que o propósito acabou. Ainda tem gente que... Eu super concordo e acredito que você tem vocações, você tem talentos e tem coisas que você nasce pra fazer.
Mas imagina um mundo que todo mundo resolver fazer o trabalho de propósito. Mas é porque o trabalho ocupa muito tempo da nossa vida, né? Então você fica querendo fazer alguma coisa que É de fato... utópico. Não, eu acho que sim, é um privilégio. Eu acho que dá pra gente falar de propósito no trabalho, mas é um baita de um privilégio, É um né? baita E de um aí, privilégio. e você coloca uma expectativa que não é todo mundo que vai poder fazer. Não, gente, é isso. Trabalho dá trabalho. Trabalho dá É trabalho. E eu acho que só pra gente fechar, porque a gente tá trazendo trabalho aqui, porque essa sociedade, né, com aversão ao tédio, é pra gente repensar por que a gente tá com fadiga em tudo. E às vezes o problema não tá naquela parte da sua vida, tá? Porque a gente tá esperando e quer preencher e quer uma coisa incrível de tudo, né? A gente quer uma grande experiência, a gente tá meio que... O antitédio é um pouco uma aversão ao ordinário, a vida do dia a dia. Porque até o ordinário, quando tá na rede social e tá com alguém ali mostrando o videozinho do que ele faz, parece mais interessante, né? Então, enquanto que eu acho que... Hoje, sempre que alguém vem conversar comigo e fala que tá com uma crise no trabalho, eu falo quem não tá, porque eu acho que todo mundo em algum lugar tá com uma crise no trabalho. Você tem que escolher qual Como é que você vai dá lidar com conta, essa? Porque no capitalismo hoje não tem como você não estar com uma crise Sim. no trabalho, né? E aí eu acho que isso está relacionado mais uma vez com essa economia da atenção, que é o quanto que... Como você está classificando essa sua fadiga, essa sua motivação, com a gente está realmente perdendo a tolerância de se sentir engajado e desafiado por algo. E aí eu acho que a psicologia positiva, quando surge, né, e se aprimora, que é essa vertente da psicologia, que ela não espera você ter problemas, você se cuida, que está muito conectado com o autocuidado, eu acho que tem o conceito lá do Mihaly, lá, que é aquele húngaro que fala que ele tem preguiça. Flow. Mas Flow. o flow é você estar concentrado e engajado de uma maneira, assim, com uma coisa que, assim, aquilo te desafia e aquilo faz com que você não veja o tempo passar. E aí você sente, sabe quando você tá fazendo uma atividade que ela te desafia e você fala, meu Deus, fiquei aqui imerso nisso e esse tempo foi 100% aproveitado? E eu acho que o flow tá cada vez mais raro na vida. E a gente quer o flow. Quantas situações de trabalho você fica no flow? Eu acho que por a gente não estar conseguindo viver o flow mais... Em muitos momentos a gente acha que aquilo tá entediante. Mas eu acho que isso vai acontecer em tudo. Em tudo, assim. Você não consegue, às vezes, ir num cinema e ver o filme inteiro. O trabalho é isso, é performance. Quantas vezes as pessoas brincam? Você faz 50 mil reuniões e depois você vai trabalhar e fazer aquilo. Porque o mundo caminhou para outro lugar, assim. Então, acho que o bore-out, ele é um pouco sintomático aí desse novo tempo. Independente do escopo do seu trabalho, acho que a gente está mais propenso a ter isso. E a gamificação do imprevisto, hein? É o que faz a manutenção de tudo isso, né? A gente tá vivendo a gamificação do tudo. Tudo hoje tá dentro dessa régua de mini recompensa, do pequeno shot de dopamina, da dieta que a gente faz, a forma como você educa teu filho, a forma como você se organiza, estuda, tudo. Consome, né? Tudo é com esses pequenos shots ali. E acho que isso de um mercado... E de um mundo que passou a entender que se a gente precisa preencher mais os vazios, a gente está com menos tolerância à espera, a gente vai desde o encurtar filmes, séries, tempos das coisas, e a gente tem que gerar mais esse gatilho da surpresa. A gente precisa preencher. Então, a gente fica viciado em surpresinhas, em coisas. Então, essa intolerância do não fazer nada, né? E aí, eu acho que a gente está pipocando surpresinha em tudo que a gente faz o tempo inteiro. E aí estamos ficando meio bobo, né? Assim, comprando caixa com coisa que a gente não sabe o que vem dentro. Já viu essa trend? Que no TikTok as pessoas compram caixa sem saber o que vem dentro. Então, só em 2023, vídeo com unboxing no título tiveram mais de 25 bilhões de visualizações globalmente. E aí, o unboxing da surpresa vale ainda mais. A sua irmã gosta, né? Ai, Olivia, desculpa te expor, mas sim. Mas é isso. Na verdade, ela que me mostrou que tinha isso. Eu não tinha visto Mas ainda. é um movimento aí, né? A gente tem lá 25 bilhões de visualizações só em vídeo desse negócio Pensa de que loucura, você tá tão entediado que você se propõe a comprar alguma coisa que você possivelmente não gosta, não quer, não vai usar, só pelo sei lá, 10 segundos de abrir uma surpresa, né? E no campo das viagens é igual também, né? Estamos aí com o programa de viagem surpresa, gente. A Lufthansa tem o Surprise and Destination Unknown, que oferece destino secreto, definido pouco tempo antes do embarque. Eu ia adorar, eu ia. Eu super vejo você fazendo isso. Eu ia amar. Eu vi que o primeiro que eles fizeram era um voo que saiu, acho que da Dinamarca. E é isso, você compra uma passagem surpresa. E aí eles dão o tempo máximo do voo para você ter uma ideia. Você tem que preparar sua mala e você vai para um destino
surpresa. E o primeiro que fizeram, acho que ia pra uma cidade na Turquia. Então é isso, você entra no voo Eu ia amar. na Dinamarca e descobre um novo lugar. Esse é mega comprar, tu não comprava, não? E é fácil. Eu ia fácil. Mas, de novo, tem muito lugar ainda que eu quero ir, ainda não preciso da surpresa. Eu ainda tô podendo planejar a viagem. Mas acho que tem uma coisa legal aí, que eu acho que romper o tédio tem a ver com romper com o previsível, né? Comprei com o fim do rotineiro, né? Então, daquilo que é esperado, né? Você quer essa imprevisibilidade. A imprevisibilidade hoje, ela gera conteúdo, ela gera história, ela gera interessância pra você contar pro outro. Então é isso, assim. É muito mais... Imagina, hoje ir lá e fazer a viagem banal que todo mundo faz, tirar foto no mesmo ponto turístico, não tem graça. Mas chegar e falar, cara, comprei uma passagem, não sabia pra onde eu ia... É um perrengue que vale a pena, né? E aí eu acho que tem um trabalho do Le Breton. Le Breton? Le Breton. Não sei pronunciar. Davi Le Breton. E eu acho legal porque ele traz essa ideia do correr risco. Que a gente quer correr risco, mas quando você corre risco dentro de uma estrutura segura que te permite fazer isso. E eu acho que o consumo dá muito esse lugar pra gente, assim. Totalmente. Eu quero correr algum risco, eu quero experimentar uma coisa nova, mas sem ser aquele novo que, sei lá, vai dar muito ruim. Então, via pequenas experiências que te dão o novo... Desde uma caixa surpresa de uma coisa que você vai fazer um unboxing, eu não sei o que vem, eu consigo saciar dentro de uma lógica de vida cada vez mais previsível, eu consigo saciar essa vontade do novo. E mesmo na viagem, né? Você sabe mais ou menos quanto... Né? Você tem um filtro ali de orçamento, de duração, de para quais lugares você toparia ou não toparia ir. Então, é uma aventura dentro de uma organização segura de viagem, né? É um risco programado, assim. E eu acho que hoje o mercado do consumo de várias categorias entendeu isso. Desde o Labubu ali, que você não sabe a cor, mas é um Labubu. Mas tá muito na moda, você falou da tua irmã. Um consumo de brechós estão fazendo isso. Eu acho que o pessoal acha que brechó hoje está na moda porque é sustentável. Não, gente, brechó... Um dos maiores ativos, assim, do que tornou o brechó uma coisa cool, é essa coisa do garimpo do que... Olha o que eu achei. Essa experiência não é uma loja como toda outra, é uma experiência que a geração Z ama, porque você não sabe o que vai ter, então tem isso do você garimpar. Desde o brechó, essas pracinhas, tipo Benedito Calixto, que você vai buscar antiguidade, vou garimpar alguma coisa. E eles criam essas sacolas surpresas de produtos que você compra e não sabe o que vem. E aí, é um nicho de conteúdo dentro do TikTok, gente que compra sacola de conteúdo e fica analisando, vou ficar com esse, não vou. E fica, vamos ver o que veio aqui. Então, eu acho que essa coisa do mistério, nesse mundo onde a gente está saturado de estímulo e sabe tudo que vai acontecer, se torna um grande desejo. Sabe uma coisa que eu queria provocar? Se vocês acham que bet também não tem a ver com isso. Porque é uma gamificação, né? Você preenche o seu tédio com a possibilidade de ganhar dinheiro. São os velhinhos de cassino em Las Vegas, né? Ou em Punta, sei lá, em Buenos Aires, É o cassininho na sua mão, assim. Em geral, você vai lá, tem um monte de velhinho, né? Ou fulano que não tá mais tão conectado ao tecido social assim, e aí a maquininha, ela vira uma companhia, né? E aí, quando a maquininha tá dentro do teu celular, é mais sério, muito né? grave. Muito mais sério. A gente fez uma pesquisa no ano passado chamada Economia do Retorno, lá na Consumoteca, que era para entender esse impacto das bets, né? O que bet significava, né? Esse país que está consumindo cada vez mais bet, enfim. E isso era muito dessa sociedade que busca uma recompensa rápida. E eu lembro que a gente fez um campo, entrevistas e acompanhou pessoas ali que, né, consumiam muito, enfim. Alguns se assumiam viciados, outros não. Além de toda essa promessa do ganho fácil, do retorno financeiro, de tudo isso que a gente já vem problematizando, eles falam muito, principalmente do campo esportivo, de como mudou a experiência do consumo, qualquer coisa com bet na mão e essa emoção. Porque você tem lá um jogo de futebol de 90 minutos de duração, que a geração Z já não vê mais, né? A gente já tem esse estudo também, que a geração Z não vê uma partida completa do futebol, ela vê os melhores momentos. Você assistir isso com a emoção do ter apostado, mudou a odd lá, mudou a valorização, mudou a aposta, dobrou, subiu. É isso, você conseguiu... Eu acho que hoje toda a experiência que você consegue pegar uma experiência que era longa e repetitiva e pegar um fragmento, gerar um pico de alguma coisa, dar uma sensação de pico ali, as pessoas estão interessadas. Então, acho que a Bet, ela gera essa experiência. E isso do esporte foi para tudo no entretenimento. Hoje, os reality shows, as pessoas apostam, tudo tem... Aposta. Tem essa aposta que tem essa coisa dessa emoção de uma sociedade meio anestesiada, né? A gente tá precisando sentir picos de emoção nesse lugar, meio... Gamificação mesmo, tudo de novo. Meio nesse ponto. Boa. Sabe uma coisa que eu acho legal quando a gente fala de consumo? Toda vez que
quando eu tô falando para consumo, para um universo que não pensa consumo, as pessoas pensam que consumo são só as coisas, né? Mas a gente está falando de consumo também de conteúdo, né? Consumo é tudo. Então, a Netflix, por exemplo, fala que 45% do público assiste uma série inteira, o famoso maratonar, em menos de 5 dias, quando ela sai. Isso é consumo, né? Isso, e, gente, eu penso tanto sobre isso, assim, o quanto que é você se anestesiar, né? Porque você entra naquilo ali, você fica num universo paralelo, não precisa ter conversas difíceis, não precisa pensar se a vida tá boa ou tá ruim. Então, essa maratonada de série também é um jeito de... Não deixa de ser também uma anestesiada. É o binge watching o nome, né, que se dá, que é quando você produz esse conteúdo pra... né, ficar ali horas sequenciais. Eles conseguem medir qual é o gancho que te faz captar, né? A Pra Netflix ficar pro mede. próximo episódio. E aí eles têm meio que um índice de binge watching, que é assim, uma das métricas de sucesso para avaliar uma métrica lá dentro é a partir de que episódio as pessoas, assim, se a pessoa chegar no terceiro episódio, ela vai até o final. Vai direto. Então, é meio que essa taxa de conversão, assim, de quando que a pessoa, ela pega ali. Então, isso, assim, é uma indústria que tá de olho em como te conectar. E por isso que eu acho que falar de TED é falar de economia da atenção também, porque a gente tá nesse formato de conteúdo. E uma coisa que tá por trás dessa cultura do binge-watching é o tal do você ter cada vez mais plot twist. Né? Que você não aguenta mais ver uma narrativa daquela que demora para ter grandes acontecimentos em cena. Então, você tem que estar sempre entregando uma novidade para sua audiência. Se você pensar os vídeos curtos que a gente consome em TikTok, eles sempre te entregam um plot twist no final. É o antes e depois, é o segredo. Ou é a pessoa que fala assim, fica no final que vai ter a melhor dica é a do final. Eu tô entregando um plot twist de certa forma, né? Sim, claro. Você tá mantendo a pessoa falar. E aí, a gente... Parece que a indústria do entretenimento está cada vez mais encurtando o tempo do conteúdo ou dando mais plot twist. E pode observar como aumentou o número de produções filmadas em plano sequência. Que dão aquela sensação de que você acha que The Bear faz muito isso. Aquela série Adolescência, que foi, né, um estouro. De um viral, enfim... Por toda a questão e pelo tema que trazia, mas ela foi muito comentada esse formato que você acompanha, que você não sente... É aquela série que você não pode piscar, se eu perder alguma coisa, eu não vou entender a série. E são poucas coisas que a gente sente isso. Então, quando a gente acha uma série que traz isso, eu acho que a substância também com esse gênero de meio terror, assim, que tudo... A gente precisa do grotesco, assim, de certa forma. E até dentro, trazendo de marcas... essa lógica do rage bait, né? Que você gera raiva na audiência, ou você faz uma coisa que vai deixar você muito indignado. Porque a indignação te capta, né? Porque a indignação é uma maneira de te tirar do tédio também. Totalmente. E indignação é também uma das coisas que as plataformas mais recompensam, né? Vídeos que são de hate, de fofoca, porque ele sabe que vai gerar recompensa. Então, o próprio algoritmo, ele mostra mais os vídeos que são nessa linha. Boa. E Marina, o povo que tá se mexendo pro mercado, como tá fazendo, hein? Faz o quê diante disso? Eu acho que a gente tem o desafio que, por um lado, você tem que saber jogar esse jogo, senão você não se comunica. Mas, por outro, você também não quer alimentar um sentimento ruim. Uma coisa que, né, que faz mal e que as pessoas também, né, estão problematizando cada vez mais. Eu acho que tem que ter uma atenção especial com a geração Z, que é quem hoje está o consumidor mais entediado, e o alfa, que já está se formando um consumidor mais difícil de engajar ainda, né? Embora eu acho que não dá para... Não é o momento a gente olhar geração alfa como consumidor ainda, embora já tenha uma galera ansiosa querendo ver. Mas a gente fez um estudo esse ano ainda lá na Consumoteca e a gente viu que 45% da geração Z brasileira acha a loja tradicional entediante e previsível. Para ter uma ideia, quando a gente pega essa média para as outras gerações, esse número cai para 19%. Então, tem realmente uma diferença geracional aqui de você precisar... Porque é isso, você entra numa loja e achar que a loja é aquele lugar que vai te entregar sempre que você já sabe daquele jeito... Eu acho muito engraçado a pessoa ela querer ter uma surpresa na loja. Gente, eu entendo as marcas fazerem isso, né? Até no Rio Innovation tiveram algumas palestras sobre marcas, sobre ponto de venda, como fazer ser mais... Eu entendo, mas eu acho engraçado isso, assim, né? A gente tinha uma relação mais transicional com os espaços, e agora não é mais, né? Tudo tem que ser uma experiência. Haja experiência, gente.
quem aguenta? Quem aguenta? Eu não aguento mais. E dado que você agora é muito dono do teu processo de compra, né, do teu funil, a gente mapeou num estudo também que um brasileiro, ele tem contato com 16 pontos 16 canais, 16 pontos de contato diferentes para fazer uma compra de um item, de coisas que você leu, lugares que você viu, né? Você nunca começa uma compra do zero. E aí, inclusive, quem faz uma compra do zero hoje sente culpa depois, né? Porque acha que não comprou certo. Que tinha que ter pesquisado mais. Que Mas isso vai mudar radicalmente com a inteligência artificial, gente. Que a gente vai começar a jogar para eles ali a decisão de compra. o trabalho. Então, dado que você já chega na loja achando que você já masterizou, você já olhou, aquele não é o lugar que te entrega a novidade, né? Ele ficou ali da transação. Se ele não te entrega muita conveniência, não te entrega algo ali do funcional mesmo, muito bem feito, para você se conectar com a marca precisa de mais, né? E aí a gente vê essas marcas que você faz tudo na loja e até compra o produto da pessoa, mas você toma cafezinho, você tira foto, você customiza a roupa, você fala com outra pessoa. Acho que loja não é mais esse lugar do ser muito bem atendido por alguém, por uma super equipe treinada, até porque a gente também tá bem tolerante com qualquer um que chega para falar com a gente. Mas como você aumenta o tempo ali com essa pessoa, né? Então, eu acho que hoje você navegar nessa sociedade anti-tédio é você entender, falar de relevância de novo, né? Onde é que é relevante você criar sentido dentro desse excesso de estímulo, né? Você fazer alguma coisa que faz sentido e que a pessoa veja que aquilo tem utilidade para ela. Eu acho que ir por esse lugar meio do rage bait, meio do chamar atenção por chamar atenção, você tem um resultado imediato ali, você pode aumentar um indicador de venda de algum produto, mas você não constrói uma relação. Fidelidade não existe mais, né? Mas pelo menos uma relação mais consistente, longo prazo com ninguém. Então, eu acho que para a marca é isso. Assim, é legal você saber navegar nisso, criar essas experiências de surpresa, beleza, vamos ajudar nesses rituais ali né? Eu acho que a marca tem que estar se reinventando a todo momento, entregando algo novo a todo momento, mas sem também alimentar essa ansiedade máxima. Você não acha que as marcas também podiam estar entrando nesse lugar do tédio, né? Já que ninguém consegue mais ler um livro, ver um filme? Você acha que por isso também que está tendo tanto clube do livro, por exemplo? Porque as pessoas não precisam se relacionar com os livros, né? Ler nunca esteve tão na moda, mas ninguém consegue ler. Muito pouca gente senta e lê um livro hoje em dia. Então, também as marcas entrarem nesses lugares onde as pessoas não conseguem mais fazer e transformarem isso numa experiência coletiva, né? Eu acho super. O problema é que quando a marca faz isso, ela quer ser protagonista, né? A marca não entende que... As marcas ainda acham isso de que aquele consumidor que te põe em pedestal e é super seu fã e tatua você. Acabou esse consumidor, gente. Não vai existir isso mais. Então, eu acho que como é que você navega nessa lógica do tédio, às vezes entendendo que você é coadjuvante no processo. E tudo bem. Tem que ir por aí mesmo. Entender que a atenção que a gente despende hoje é outra. Boa! Joga na roda, queridas. Vamos de quê? Marina Roalli. Olha, eu vou do Não Coisas, do Churran. Aliás, o Churran tem tanto livro. Opa. Que eu descobri no Tem Kindle mais ali. livro do que roupa, certamente. Ah, deve ter. Eu nunca tinha ouvido falar desse, aí apareceu no Talvez Você Deva Gostar. Porque eu acho que ele vai falando disso, da gente foi desmaterializando. Acho que tem muito a ver com o que você falou, da gente foi... a gente vai deixando de viver a vida offline e levando para online, né? E ele fala dessa relação de como conteúdo e experiência e tudo virou coisa, né? E como que uma outra forma da gente pensar ali consumo. Então, acho que Não Coisas é um livro interessante que tem a ver com como a gente lida com o tédio também. Thaís Farage. Eu esqueci. Fala o seu enquanto eu penso. Me deu um branco, de repente. Acho que eu tô no tédio. A minha dica é um livro de um antropólogo aí, chama Michel Conforado, De Tédio Ninguém Morre. Maravilhoso, ouvi falar. Então, a gente discute essa questão do tédio num dos artigos que tem lá também, mas a gente discute um bocado de coisa que faz parte do nosso tempo. Então, publicado pela editora Telha, De Tédio Ninguém Morre, Michel Conforado. Você tá com 2 publis hoje, hein? Tem um publi 1, publi 2. Publi 2, multipublicado. Lembrei. Eu vou indicar... Thaís Farage, o que trazes? Eu vou fazer uma dica diferente hoje. Eu vou indicar o Substack. Como plataforma. A coisa. Ao invés de indicar uma... O anão coisa. Ao invés de indicar só um Substack, só uma, né, uma assinatura, eu vou indicar para navegar o aplicativo Substack por vários motivos. Primeiro, porque o Substack tá bombando, é de nicho, vai continuar sendo de nicho, mas é um nicho legal, bom de estar. Marcas olhem para o Substack, tem várias marcas, até Nike entrou para o Substack agora. Então,
um lugar legal. Segunda coisa que eu vou defender o Substack é que, como é uma plataforma de texto, te obriga a sair dessa lógica de ficar rolando feed e te bota pra ter um pouco mais de atenção. Acho que também é um bom treino de tá entediado, abre o Substack e vai ler um negócio, ao invés de ficar só rolando feed. Então, eu sou apaixonada pelo Substack. É gostoso o scroll do Substack, porque eu acho que ele remete a... Totalmente, a nostalgia. Dos anos 2000, assim, meio Tumblr. É meio um Tumblrzinho, assim. E os textos são meio blog, né? Essa sensação de autor, muitos autores, né? Meio blog, começo da internet. Então, indico. Boa. É isso. Vambora, né? Tchau, Marina. Tchau, tchau. Tchau, Thaís. Tchau, gente. Até mais. Eu, Michel Alcoforato, fico por aqui. Feliz demais de você ter acompanhado a gente até aqui, esse momento, mas já te convidando pra daqui a 15 dias você voltar, né? Volta que a gente vai trazer mais uma ideia pra te confundir e ao mesmo tempo te esclarecer. Até lá, um abraço.